Louvado seja Deus, amados irmãos, mais um domingo, último dia do Senhor deste ano, e nós agora vamos meditar na palavra do nosso Deus. Convido a amada igreja para abrir as suas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo 126. Salmos, leremos o Salmo 126. Diz assim a maravilhosa palavra do nosso Deus. Salmo 126. Cântico de peregrinação. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar mais uma vez. Deus eterno, a Tua palavra foi lida e nós Te damos graças por termos a liberdade de ler a Tua palavra, Senhor. Mas também suplicamos que o Senhor abra o nosso coração para falar, para ouvirmos e praticarmos a Tua palavra e compreendermos a Tua palavra. Ó Senhor, que a Tua palavra não volte vazia, mas que os nossos corações sejam como boa terra e a Tua palavra como boa semente plantada em nossos corações. Assim nós pedimos, suplicamos, gratos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, mais um ano se vai. A verdade é que ano vai, ano vem, e isso continuamente. E a cada passagem de ano nós criamos muitas expectativas sobre o ano que está chegando. Muitas pessoas fazem votos de emagrecer, de começar a fazer exercícios, de economizar, de fazer uma viagem. Então as pessoas revestem o novo ano com uma certa expectativa que nem sempre corresponde com a realidade. Então as pessoas sempre esperam que o ano que está vindo seja melhor que o ano que está passando. E isso acontece continuamente. Nós temos essa tendência de esperar que o ano que está chegando seja melhor. Nesse ano que passou, nós passamos por muitas lutas, passamos por sofrimentos, passamos por enfermidades, passamos por diversas situações e dificuldades. E a questão que nós temos que trazer para o nosso coração é: como nós reagimos diante dessas dificuldades que nós passamos durante o ano que está se encerrando? Você se alegrou em Deus durante essas dificuldades que você passou? Ou você correu para o desespero? Ou você se esqueceu do Senhor? Este salmo nos lembra que não importa as dificuldades, nós podemos e devemos descansar e nos alegrar no Senhor. Esse salmo, amados irmãos, ele não está posicionado exatamente aqui por acaso. Toda a palavra de Deus foi organizada de tal forma que o Espírito Santo quis conduzir as coisas para dar uma ideia de progressão de ideias, progressão da nossa compreensão do que está sendo revelado, e o livro dos Salmos não foi diferente. O Espírito Santo supervisionou a obra daqueles que compilaram os salmos, porque eles não foram colocados aqui por acaso, não foi de forma aleatória, não. O livro dos Salmos foi organizado de maneira que a cada salmo que nós vamos lendo a mais, a nossa compreensão vai crescendo de acordo com aquilo que já lemos anteriormente, e também prepara o caminho e o nosso coração para o que leremos na sequência. E este salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 126, ele desenvolve algumas ideias muito importantes que nós encontramos no salmo anterior, o Salmo 125. Convido vocês a abrirem o Salmo 125. Veja o que ele diz a partir do versículo 3. Diz o seguinte: o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Quanto aos que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Então, o Salmo 125, ele fala sobre o castigo de Deus, nessa parte final, no castigo de Deus contra os malfeitores, aqueles que praticam a iniquidade.
Quando nós olhamos para o Salmo 126, embora não seja um salmo que fale sobre castigo, nós não vemos o castigo no texto, mas nós vemos o castigo de Deus no pano de fundo histórico por trás deste salmo. Porque este salmo é compreendido pela maioria dos estudiosos como se tratando sobre a restauração de Deus do exílio babilônico. O povo permaneceu no exílio babilônico por castigo de Deus, pelos pecados terríveis que aquele povo havia cometido. Por séculos o Senhor enviou profetas, o Senhor enviou mensageiros para trazer o povo ao arrependimento, mas o povo não quis. Então o Senhor envia o povo ao cativeiro como um castigo. Mas veja que esse salmo anterior, 125, não fala apenas do castigo. Olha o que ele diz no versículo 2: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo desde agora e para sempre. Então o Salmo 126, ele compreende, ele assume essa realidade de que o Senhor disciplina o seu povo, mas ao mesmo tempo ele desenvolve essa ideia do versículo 2 do Salmo anterior, dizendo que a presença protetora de Deus está ao redor do seu povo, a ponto de que mesmo o povo estando a milhares de quilômetros na Babilônia, exilado pelos seus pecados, o Senhor não abandonou o seu povo. O Senhor fez com que o povo retornasse, o Senhor restaurou a sorte do seu povo. Essa é a misericórdia do nosso Deus. Um Deus que, apesar de castigar o pecado, apesar de ser um Deus justo, que não pode deixar de castigar o pecado, Ele é também um Deus de misericórdia, que perdoa o pecado, que perdoa aqueles que se arrependem, aqueles que depositam a sua fé em Jesus Cristo. Então esse salmo é um salmo de alegria, um salmo de confiança, um salmo de esperança. E também estudiosos entendem que este era um salmo utilizado liturgicamente pelo povo judeu durante a passagem do ano do calendário judaico. Então, assim, quando o ano estava se acabando, eles se reuniam e liam esse salmo para relembrar as misericórdias do Senhor do ano que havia passado. Por isso, amados irmãos, o tema que nós vamos meditar aqui nesta noite, a palavra do Senhor para nós nesta noite é: o que Deus espera de você neste ano novo? O que Deus espera de você neste ano novo? A primeira verdade que esse texto nos ensina é que Deus espera que você se lembre das misericórdias passadas. Veja o que diz o versículo 1: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Aqui o salmista, ele está recordando os feitos passados do Senhor, aquilo que o Senhor havia feito durante a história do povo de Israel. Então, o salmista, como que expressando o sentimento de toda a nação, ele se recorda dos feitos do Senhor, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Como nós já dissemos, o povo estava no cativeiro, na Babilônia, uma terra hostil, uma terra pagã, uma terra que não tinha os mesmos costumes e a mesma religião do povo judeu. Eles estavam aflitos, eles clamavam querendo retornar para a sua terra. O fato deles terem perdido a sua terra, o fato deles terem perdido um rei, o fato deles terem perdido a sua liberdade afligia profundamente o coração do judeu. Se você observar o Salmo 37, nós vemos um pouco dessa angústia que o povo judeu sentia enquanto estava na Babilônia. Tamanha era a tristeza deles lá, que o Salmo 137 diz que eles eram incapazes sequer de entoar os cânticos alegres de Sião, porque eles estavam numa terra estranha, eles não conseguiam se alegrar cantando os cânticos do Senhor, porque eles estavam longe da sua terra. Mas então, ele, esquecendo-se da aflição que eles haviam passado, ele se recorda dos feitos do Senhor, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. O Senhor fez com que o povo retornasse para a sua terra. E a palavra Sião é um sinônimo, é uma palavra que tem o mesmo significado que Jerusalém, uma vez que Sião é o monte sobre o qual Jerusalém está sitiada, está colocada. Então, o Senhor restaurou Jerusalém, mas não apenas a cidade de Jerusalém. O Senhor fez com que os cativos retornassem para a sua terra. Os poucos que
haviam sobrado, que haviam sido levados para o cativeiro, agora tinham a oportunidade de retornar para a sua terra. E então, qual foi o resultado? Ficamos como quem sonha. Eles diziam: nós não podemos acreditar no que o Senhor está fazendo, no que o Senhor realizou, naquilo que nós estamos testemunhando. O Senhor tirou o nosso opróbrio, a nossa vergonha no meio dos povos e fez com que nós retornássemos. É como se eles dissessem: é bom demais para ser verdade, nós não conseguimos acreditar que o Senhor está fazendo isso em nosso favor. Então veja a alegria que esse povo sentiu, a alegria que esse povo testemunhou da parte do Senhor, por causa daquilo que o Senhor havia feito para eles e no meio deles. E o versículo 2 continua dizendo: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Eles se alegraram de tal forma que os cânticos que eles não conseguiam cantar enquanto estavam exilados, aqueles cânticos retornaram aos seus lábios. Eles começaram a rir e a cantar e a louvar ao Senhor, e essa alegria se espalhou por todo o povo. Veja quão grandes coisas o Senhor fez por meio do seu povo. Júbilo, alegria, riso, coisas que o povo não experimentava havia várias décadas. Agora o Senhor fez com que eles pudessem expressar novamente essa alegria de servir a Deus, de se lembrar da misericórdia de Deus, de saber que Deus havia se lembrado do seu povo e havia restaurado o seu povo. Mas essa alegria, esse ato de testemunhar os grandes feitos de Deus, não ficou restrito apenas aos judeus. A Babilônia, o Império Babilônico, ele abarcava grandes e inúmeras nações, e aquelas nações que haviam testemunhado no passado o povo de Israel sendo arrancado da sua terra e colocado na Babilônia, essas mesmas nações agora estavam testemunhando Deus tirando o seu povo da Babilônia e trazendo o povo de volta para a sua terra. Diz o versículo, a segunda metade do versículo 2: então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas. As nações viram e as nações ficaram assustadas, ficaram quase que em êxtase vendo as coisas que Deus havia feito por meio do seu povo, através do seu povo, para o seu povo. Então, Deus fez grandes coisas. Deus fez com que o povo que estava sem terra, sem rei, um povo que estava sem liberdade, retornasse. Algo difícil de se ver na história da humanidade. Então as nações testemunharam aquilo que Deus estava fazendo. E não somente as nações testemunharam, mas o povo de Israel, ele vê o testemunho das nações e ele se apropria desse testemunho das nações e ele diz com as mesmas palavras: de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. A resposta do povo de Israel ao testemunho das nações era de alegria. O fato de Deus ter feito grandes coisas por eles era o motivo da sua alegria. Por isso nós estamos alegres. Amados irmãos, veja como nós devemos relembrar os feitos passados do Senhor. Devemos recordar aquilo que Deus fez. Não apenas aquilo que nós lemos nas Escrituras, que é importante, é a base da nossa fé, mas com a nossa mente devemos recordar o que Deus também já fez na nossa vida. Quantas coisas Ele já realizou por nosso intermédio, em nosso favor. Quantas boas coisas, quantos livramentos o Senhor já nos concedeu. Quantas vezes nós pecamos, mas o Senhor nos restaurou. Quantas vezes nós estávamos fracos e o Senhor não nos fortaleceu. Pense em tudo aquilo que o Senhor fez por você neste ano. Pense em tudo aquilo que o Senhor realizou na sua vida e recorde dessas coisas. Que essas coisas estejam continuamente na sua mente, não se esqueça delas. Lute contra a amnésia espiritual, porque grande parte das vezes a ingratidão é fruto do esquecimento. Quando nós não recordamos dos feitos do Senhor em nosso favor, nós tendemos a ser ingratos. Mas o contrário também é verdadeiro. A gratidão surge quando nós lembramos e reconhecemos tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Então devemos recordar, lutar contra a amnésia e fazer um esforço mental, intencional, para recordar constantemente daquilo que o Senhor tem feito por nós. Pense quando você está dirigindo. Quando nós dirigimos, nós temos que olhar para frente para poder saber para onde estamos indo, mas para dirigirmos de maneira segura,
nós também precisamos olhar para trás constantemente por meio dos retrovisores. Se você não olhar para trás, com certeza algum acidente vai acontecer. Assim é na vida cristã. Nós olhamos para frente, para aquilo que Deus tem adiante de nós, mas nós não podemos seguir adiante sem olhar constantemente para trás, para aquilo que Deus já fez, para aquilo que Deus já revelou, para o que Deus já operou em nossas vidas. Então devemos nos recordar constantemente. E não somente isso, as nações testemunharam os feitos de Deus e reconheceram o que Deus havia feito ao povo de Israel. Nós também devemos ser testemunhas dos grandes feitos de Deus em nossa vida. Os grandes feitos de Deus no mundo, nas Escrituras, nós devemos testemunhar aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, familiares, aos nossos filhos. Devemos falar o que Deus fez, contar ao mundo aquilo que o Senhor realizou, que Deus liberta o seu povo, que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos dar redenção, para nos dar salvação. Não existe a possibilidade de sermos cristãos e não testemunharmos da nossa fé. Não é possível sermos cristãos e vivermos calados a respeito daquilo que cremos. Spurgeon dizia que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, porque a fé cristã não pode ficar calada. Precisamos contar ao mundo tudo que o Senhor fez em nosso favor. Então, queridos irmãos, lembre-se das misericórdias passadas do Senhor e lembre-se, acima de tudo, que Jesus Cristo nos restaura de um cativeiro, restaurou de um cativeiro muito maior do que aquele que o povo havia experimentado na Babilônia. O povo foi liberto da Babilônia, mas essa libertação que Jesus Cristo nos oferece é tão superior, que faz com que a restauração do povo à sua própria terra, quando ele foi liberto da Babilônia, se torne algo pálido, algo pequeno comparado ao que Cristo fez por nós. O povo foi liberto do império babilônico, mas nós somos libertos do império do pecado. Nós somos libertos da autoridade de Satanás, fomos libertos da condenação do pecado. A maior de todas as libertações nos foi dada pelo Senhor. É por isso que em Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo diz as seguintes palavras: Ele, Jesus Cristo, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Que isso, amados irmãos, esteja continuamente na sua mente. Que a sua memória seja saturada com o pensamento daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez em nosso favor, vindo ao mundo para nos dar a redenção. Então, a primeira coisa que o Senhor espera de nós para este ano novo é que você se lembre das misericórdias passadas. Mas nós não podemos apenas viver olhando para o passado. A fé cristã, ela não fica isolada num pensamento passado, se retraindo em uma nostalgia que nos deixa inertes, imóveis, não. A fé cristã olha para o passado, isso é verdade. Ali está a base da nossa fé. Mas a fé cristã também olha para frente. E esse salmo nos diz isso. Porque não apenas o Senhor espera que você se lembre das misericórdias passadas em primeiro lugar, como também Ele espera que você clame por misericórdias futuras. O versículo 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguev. O salmista pede que o Senhor restaure o seu povo. E para o leitor desatento, isso pode soar estranho, porque no versículo 1, ele já havia dito que o Senhor libertou o seu povo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, diz o versículo 1. Mas o versículo 4 volta a pedir: restaura, Senhor, a nossa sorte. Como assim? Deus já não havia restaurado a sorte do seu povo no passado? Por que o salmista pede que o Senhor restaure a sorte do seu povo novamente? Isso nos ensina lições valiosas. Deus havia de fato libertado o seu povo. Foi uma restauração real que aconteceu quando Ele tirou o povo da Babilônia, mas foi uma restauração parcial. Quando o povo retorna à sua terra, os seus problemas não desapareceram magicamente, pelo contrário. Em muitos sentidos, os problemas do povo estavam começando. O povo chegou na terra, mas o templo estava destruído e precisava ser reconstruído. Os muros de Jerusalém estavam derrubados, precisavam ser reformados.
A religião judaica estava há muito tempo sem ser praticada em sua plenitude, sem templo, sem sacerdotes, sem sacrifícios. Aquilo precisava ser restaurado novamente. Então, havia muito trabalho a ser feito, cidades precisavam ser refeitas, campos precisavam ser arados novamente, havia muito trabalho pela frente. Não só isso, quando o povo retorna da Babilônia, muitos dos que retornaram cometeram os mesmos pecados pelos quais o Senhor os tirou de lá. Eles voltaram, muitos deles, a se casar com mulheres estrangeiras, muitos deles voltaram a oprimir os seus irmãos, eles se esqueceram de reconstruir o templo do Senhor, estavam preocupados em construir as suas próprias casas. Então, o povo precisava de uma restauração que não era apenas uma coisa isolada, mas era uma restauração contínua. E essa restauração que o salmista pede é uma restauração tão vívida, uma restauração tão repentina, que ele compara ela com as torrentes do Negueb. O Negueb é uma região ao sul do território de Israel, que é uma região extremamente seca, extremamente desértica, árida, mas ali acontece uma coisa muito curiosa. As chuvas que caem nas montanhas distantes escoam para o Negueb e repentinamente aquele deserto antes árido se torna um lugar com correntes de águas, rios passam a fluir naquela região desértica e vida começa a surgir, animais começam a ir para lá, vegetação começa a crescer, a vida retorna para um lugar antes repleto de sequidão e até mesmo morte. Então é isso que o salmista pede que Deus faça ao seu povo, que traga vida, que traga uma inundação de bênçãos, de maneira que o povo seja reavivado. Então é isso que o salmista pede ao povo, ao Senhor. Mas esse pedido do salmista, ele é como que emoldurado por duas declarações de certeza que o salmista deposita no Senhor. Ele diz no versículo 5: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O salmista tem a certeza da bênção de Deus. E ele compara essa bênção de Deus a um tempo de colheita abundante. Depois de tanto tempo sem poderem semear e colher os frutos na sua própria terra, agora o Senhor está abençoando o seu povo com colheita. Mas o tempo de semeadura aqui é comparado ao tempo de aflição do povo. O povo passou por um momento de semeadura, de sofrimento enquanto esteve na Babilônia, mas o Senhor os restaurou e trouxe o tempo de colheita. Mas isso não apenas é uma recordação do passado, mas se torna como que uma certeza para o futuro, que Deus continuará fazendo isso que ele já havia feito ao seu povo. Então, nas regiões desérticas da Palestina, nem sempre se pode contar com a certeza de que vai chover ou não. Então, os semeadores, eles plantam na terra seca, sem saber se a chuva vai chegar. Eles plantam com lágrimas, clamando que o Senhor abençoe o resultado daquela colheita, e eles fazem isso com aflição no coração, sem sabendo se a chuva realmente virá. Mas eis que então o Senhor envia as chuvas, e o grão que foi plantado na terra passa a crescer e serve de alimento ao seu povo, e então aquele mesmo semeador que plantou em lágrimas, agora vem colhendo e trazendo seus feixes com alegria. Essa é uma imagem agrícola que o salmista aplica à vida espiritual do povo de Israel. Ou seja, aqueles que clamam, aqueles que semeiam chorando, esperando que o Senhor restaure e abençoe o seu povo, eles serão recompensados pelo Senhor justamente com aquilo que eles pedem. O Senhor abençoará o seu povo. Então nós temos uma fé que não apenas olha para o passado, como nós já dissemos, mas ela está olhando adiante. O passado já é certo, nós já sabemos o que aconteceu, mas o futuro carrega uma incerteza que causa temor no nosso coração, justamente porque nós não sabemos como será o futuro. Mas como dizia Lutero, nós podemos não conhecer o caminho, mas nós conhecemos muito bem o nosso guia. Não precisamos temer, não precisamos ficar desconfiados se o Senhor irá ou não nos dar um ano abençoado. Nós temos todos os motivos para crer que o Senhor abençoará o seu povo. Nós precisamos pedir, clamar pelas misericórdias futuras do Senhor.
Quando um piloto de avião está passando por algum momento de dificuldade, que não é possível mais trazer a aeronave de forma segura para o seu destino, se você já viu algum filme policial, algum filme de ação ou aventura, você vai lembrar que eles tocam um botão ali da aeronave para chamar a torre de apoio, eles gritam Mayday, Mayday, ou seja, isso é um grito de socorro que diz o seguinte: não há mais nada o que ser feito, eu preciso de socorro. Quando nós oramos ao Senhor pedindo pelas bênçãos, é justamente isso que nós estamos fazendo. Estamos dizendo: Senhor, eu não tenho forças para seguir adiante, Senhor, eu não sei o que fazer aqui na sequência, mas eu confio no Senhor, que do Senhor virá o meu socorro. É assim que deve ser a nossa conduta diante do Senhor. Por isso, transforme o passado em combustível para a oração. Veja, quando você se lembra do que Deus já fez, o seu coração se inflama para orar, para que Deus continue fazendo as mesmas coisas. Você já passou por diversas enfermidades. Quando você passar por uma nova enfermidade, você pode se lembrar de que Deus já te livrou de tantas outras enfermidades. O que é mais essa enfermidade para que o Senhor te ajude a passar por ela? Ou quando a idade avançada começa a chegar e nós começamos a perder algumas habilidades que nós tínhamos no passado. Quando nós começamos a sentir o peso da idade chegando em nossa vida, nós podemos confiar que o Senhor nos ajudará, assim como Ele já nos ajudou durante toda a nossa vida passada. Não há nada pelo qual nós possamos orar ao Senhor, sem que nós tenhamos algo semelhante no passado para recordar que o Senhor já nos ajudou e termos a certeza de que Ele pode nos ajudar no futuro. Temos as promessas do Senhor na sua palavra. Quantas promessas o Senhor fez de nos ajudar, de estar conosco até o fim dos tempos, promessas de nos abençoar, de nos ajudar a lutar contra o pecado e tantas outras que nós poderíamos aqui citar. Lembre-se, se você se lembrar dessas coisas, se você trazer estas coisas para o seu coração e por meio dessas coisas você fortalecer a sua vida de oração, é isso que o Senhor espera que nós façamos. Clamemos pelas misericórdias que o Senhor tem preparadas para nós. Então, lembre também que o trabalho árduo precede a bênção de Deus. Aqui, o salmista, ele diz que aquele que sai chorando enquanto semeia, ele voltará trazendo os seus feixes. Ele não diz que o Senhor abençoará, que ele voltará colhendo os feixes sem que antes ele tenha semeado. Assim também é na nossa vida. Nós sabemos que os resultados vêm do Senhor, mas ao mesmo tempo nós sabemos que nós temos que fazer a nossa parte. Se você quer ter uma vida financeira melhor, você tem que trabalhar por isso, você tem que organizar melhor as suas finanças, então o Senhor nos abençoará. Se você quer ter uma família mais abençoada, você tem que gastar tempo, investir atenção nos seus filhos, no seu cônjuge, e aí então o Senhor abençoará. Se você quer uma igreja abençoada, você deve fazer a sua parte, evangelizar, auxiliar nos trabalhos da igreja, ser fiel nos seus compromissos financeiros com a igreja, então o Senhor abençoará. O trabalho árduo precede a bênção. Não devemos crer que o Senhor abençoará sem que nós tenhamos feito a nossa parte. É verdade que Ele pode fazer isso, apesar da nossa indolência, apesar da nossa negligência, Ele pode abençoar, mas esse não é o caminho esperado, digamos assim, que nós devemos ter diante de nós. Devemos fazer a nossa parte e deixar os resultados com o Senhor. Jesus, quando nós olhamos para este salmo, nós vemos ele apontando para Jesus Cristo de uma forma maravilhosa. Jesus é o semeador supremo, aquele que semeou com lágrimas por meio da sua própria morte. Jesus Cristo semeou com dor, morrendo na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue por nós, para que nós colhêssemos com júbilo, com alegria, aquilo que nós jamais poderíamos ter conseguido por nós mesmos. O Senhor fez com lágrimas para que nós pudéssemos receber as bênçãos do Senhor com alegria, como está escrito em Isaías capítulo 53, a partir do versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta de pecado, verá sua posteridade, com
vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O Senhor Jesus Cristo sofreu na sua carne para nos dar redenção. Mas a palavra de Deus diz, por meio de Isaías, que o Senhor Jesus Cristo, ao finalizar a sua obra sofrida, que Ele realizou por nós, Ele olharia para trás e ficaria satisfeito com os frutos do seu trabalho, que somos nós. O Senhor fica satisfeito conosco. Por meio de Jesus nós podemos clamar ao Pai. Nós podemos clamar ao Senhor e ter certeza de que se o Senhor nos concedeu a maior de todas as bênçãos, que é a salvação, Ele também nos abençoará com todo o resto e nós podemos confiar nisso. Portanto, amados irmãos, concluindo, neste ano novo, que a sua alegria não esteja nas circunstâncias, que a sua alegria não esteja em votos de ano novo, que a sua alegria não esteja em criar uma mística a respeito do ano que está chegando, esperando que o ano magicamente será melhor do que o anterior. Não é nessas coisas que estão a nossa alegria. A nossa alegria está unicamente em Deus. Aquele que controla as circunstâncias, aquele que guia a nossa vida para nos dar bênçãos que nós não poderíamos esperar de outra forma. Ele nos dá coisas que este mundo não pode nos dar. Ele nos dá uma alegria que este mundo não pode nos dar. E é somente nele que deve estar a nossa esperança. A sua alegria neste ano novo deve estar no Senhor. Mas quando eu digo ano novo, eu não me refiro apenas a esse curto período chamado de ano novo, que compreende o finalzinho do ano que está acabando e o início do ano novo, os primeiros dias do ano novo. Não é isso. Eu me refiro a todo o ano. E não somente no ano de 2026, mas durante todos os anos da sua vida. É isso que o Senhor espera de você, que você se alegre nele. Por isso, viva, amados irmãos, pela expectativa, não apenas das coisas deste mundo, não apenas deste presente, mas viva pela expectativa daquela restauração final que o Senhor trará a todo o universo. Este salmo pede ao Senhor por restauração. E o Senhor nos dará uma restauração final. Naquele último dia, quando Cristo vier, Ele restaurará todas as coisas, colocando tudo nos seus devidos lugares. O pecado não mais existirá, o sofrimento acabará, as dores que hoje nós temos na presente vida cessará. Tudo isso acabará, nós viveremos eternamente contentes, na alegria eterna com o Senhor. É isso que o Senhor tem preparado para nós, e é isso que está escrito em Romanos capítulo 8. A partir do versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E o versículo 18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Irmãos, a nossa fé não está apenas nas coisas deste mundo. A nossa fé olha muito para o futuro, muito adiante para o dia em que Cristo retornará para restaurar todas as coisas. Então, nós vivemos no presente tempo entre esta tensão de que o Senhor já iniciou a restauração, assim como o salmista aqui ora, pedindo que o Senhor restaure o seu povo, apesar de Deus já ter começado a restaurar o seu povo no passado, mas nós ainda aguardamos a conclusão, a consumação desta restauração que só acontecerá no dia do Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto isto não acontece, enquanto esse dia não chega, nós devemos viver alegres neste mundo. O que o Senhor espera de você para este ano novo, amados irmãos, em primeiro lugar, é que você se lembre das misericórdias passadas, mas em segundo lugar, que você clame pelas misericórdias futuras. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque o Senhor tem sido verdadeiramente bondoso para conosco.
Nós louvamos e bendizemos o Senhor pelo ano que passou e rogamos as tuas bênçãos pelo ano que está chegando. E assim, ó Pai, que nós nos alegremos sempre em Ti, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, sabendo que assim como o Senhor nos ajudou no passado, o Senhor continuará a nos ajudar no futuro, dando-nos alegria em Cristo Jesus. Assim nós declaramos a nossa confiança em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.